Então, a gente dando início à nossa aula de hoje, 6/11/2020, fuso horário, com base na metodologia ativa, onde o estudante traz alguns conteúdos de fuso horário para apresentar e a gente vai interagindo, ou seja, ele está ativo no processo de aprendizagem, né? Então, a metodologia ativa, ela entra com o processo de construção do recurso, a busca da informação, a pesquisa da informação e a participação e interação com os colegas. Essa é a proposta da disciplina. Hoje a gente vai falar do fuso horário na educação escolar. Como é que eu trabalho esses conteúdos com aquela criança que está vindo dos iniciais, dos anos iniciais, veio do 5º ano, migra para o 6º ano, e nesse ano, como eu estava falando, antes de gravar, é o ano que parece que transforma esse estudante no engenheiro cartógrafo. Estava falando com o professor Duarte, lá da UERJ, né? O Duarte, professor Ronaldo Duarte, que é justamente onde concentra todo o conteúdo de cartografia, que é importantíssimo, no 6º ano. Quando vai para o 7º, é só mapa. 8º, 9º, ensino médio, aí no 1º ano do ensino médio, rever a parte da cartografia. 2º e 3º, só cartograma, interpretação de gráfico, mapas. Esquece que tem um universo de informação que podem ser exploradas com os recursos didáticos que eu estava comentando, para a gente trabalhar alguns conteúdos, porque às vezes só no bidimensional atrapalha. Ainda mais fuso horário, que eu tenho que entender o processo de rotação, translação ou revolução, né? A palavra translação é equivocada, é revolução, porque a Terra faz uma revolta em torno do Sol, né? Um modelo heliocêntrico. Então, eu tenho essa movimentação que vai ser responsável pelas estações do ano e o de rotação responsável pelo movimento do dia e da noite e das horas do fuso horário, que é a aula de hoje. Eu estou só trazendo aqui o nosso currículo catarinense, mas que está lá no conteúdo da BNCC do Brasil, que vai orientar a construção do currículo dos estados e dos municípios. E o 6º ano tem esse peso da própria cartografia. Então, eu chamei aqui, ó, eu botei o localizador do documento catarinense. O fuso horário ele vai aparecer em 2 momentos: em ciências da natureza, no 4º ano, nos anos iniciais, olha só, movimento da Terra, fuso horário, Brasil e mundo. Para eles entenderem isso, eles têm que entender grau. A gente tem que entender a historinha do grau. Lembra que eu falei para vocês assistirem aquele vídeo que eu conto a história? Senão eu trago aqui de novo. Olha que complicado isso no 4º ano, gente. Então a gente tem que trabalhar com a ludicidade. Cálculo difuso nem pensar. Eles podem compreender a questão do dia e da noite, dos movimentos da Terra, que são 14, né? Mas quando chega aqui na geografia, né? Fuso horário tem tudo a ver com o sistema de coordenadas, ou seja, tem que entender a questão por que são 360 graus, certo? Ai, Afonso, meu amor, estou em aula. Oi, Afonso, querido, depois eu falo contigo, eu estou em aula, carta escolar. Esqueceu? Beijo. Afonso, que foi monitor da disciplina de carta escolar. Deve estar querendo falar com a avó da beijo nela. Então, meus amores, eu só trouxe aqui a lembrança do conteúdo, aonde que ele vai acontecer, aonde que ele vai surgir e como vocês devem preparar esse conteúdo para trabalhar na sala de aula. Quem de vocês tem dificuldade de trabalhar com fuso horário? Se fizesse esse desafio, vamos agora para uma sala de aula. Fala, Juliana. Eu teria. Hã? Eu tenho bastante. Tudo que envolve número assim, eu fico meio perdida, sempre. Por quê? Porque não te ensinam do começo da história. Te colocaram lá uma fórmula, te colocaram o número lá e resolve. Mas não te colocaram a lógica, por que aquele número parou lá. Então,
toda a questão da matemática, um dos problemas da compreensão da matemática é não compreender a história dela. Como é que aquele número foi para lá? Como é que foi a compreensão daquela... Os algoritmos, por exemplo, que é o conjunto de fórmulas, combinações, funções. Por que é complicado? Porque mostra aquele monstro, né? Aquele monstro aparece e não explicam como é que ele foi construído, como é que ele foi pensado. Aí você tem dificuldade. Então, quando a gente começa a pensar que fuso horário é uma lógica que começou lá com a observação do movimento do Sol. Toda vez que eu falo do movimento do Sol, gente, é um modelo da teoria geocêntrica, que os povos achavam, os sábios, os cientistas da época, falavam que a Terra era fixa e o Sol que fazia o movimento, porque nós estamos posicionados na Terra, o que a gente, em função da nossa referência, a gente observa que o Sol está em movimento. Então, toda vez que eu falo isso, lembra que é da teoria antiga, da teoria geocêntrica. A gente sabe que a teoria é heliocêntrica, que é o Sol, a estrela, que elas também está em movimento, mas quem faz o movimento é a Terra. Então, eu sempre faço essa lembrança, que às vezes eu comento assim e eu não chamo atenção para esse detalhe. Então, eu tenho receio da pessoa, nossa, o professor está ensinando errado, né? E não é. É justamente que, usando uma teoria antiga, eu explico um fenômeno, mas que esse fenômeno, depois ele se encaixa na teoria atual, tá? Então, nesse modelo geocêntrico, dessa observação de eu posicionado na Terra, de eu ver o movimento do Sol, que se chegou à lógica de fazer uma referência, de poder medir, de poder correlacionar, que é aquela historinha que eu conto dos povos antigos, dos sumérios, na antiga Babilônia, de que eles observavam que o Sol nunca nascia no mesmo lugar, somente de semana para semana, né? Ele nascia numa posição, assim, eu sempre brinco, se você for para a Ilha do Campeche, ali, que eu acho muito legal aquela região ali, não na ilha, mas você observar do Morro das Pedras, né? Tem aquele mirantezinho ali. Se você for para ali umas 7 horas da manhã, toda semana, e fotografar da onde às 7 horas da manhã, que o som já está mais inclinado, você faz a foto e vê como é que ele vai aparecer, qual o desenho que vai surgir. Vai aparecer um 8 deitado. Nas regiões mais próximas ao Ártico, tanto o Ártico do Norte e o Ártico do Sul, né? O Antártico e o Ártico, você vai ver que ele forma mais um O. E foi essa observação. Quando o Sol mirava nas cavernas, nas casas, eles iam marcando onde ele surgia. E observou que ele dava uma volta completa, olha, de novo um modelo geocêntrico. Ele dava uma volta completa de 360 passos. Então, esse movimento que o Sol fazia em cima da cabeça das pessoas, né? Ele surgia, passava por cima ao meio-dia e ele ia se pôr. Eles contavam que era o passo que o Sol dava. Então, o grau quer dizer um passo que se dava. Isso mesmo, Denise, é um artigo que eu conto. Inclusive eu lancei hoje o livro que tem um capítulo que eu conto essa historinha, inclusive da matemática, da história da matemática. Eu sempre chamo atenção para isso, resgatar a história, o significado das palavras. Bem lembrado, Denise. Então, quando os sumérios observavam que esse movimento acontecia, então era um passo que o Sol dava, era um grau. Para compreender fuso horário, você tem que entender de grau. Então, é importantíssimo contar a história. É importantíssimo. E aí eles observavam que o Sol dava 360 passos em volta da Terra. Modelo geocêntrico. E aí era muito conveniente para eles, porque o sistema matemático deles era base 12. Por que base 12? Porque eles contavam com a falange do dedo. A gente conta assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles contavam assim:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 5, 60. Então, tudo deles era base 12. 12, 60, 360. 60 dividido por 6 dá 6. Então, era tudo mais fácil para se calcular. Daí surgiu a geometria. Então, eles começavam a trabalhar com essa questão numérica. Era mais fácil para medir, para contar. Ô, E aí professor, Oi, fala, More. tem a possibilidade de fazer o TCC em alguma pesquisa nessa área, nesse sentido? Porque eu acho bem legal. Fantástico. Isso é pesquisa científica. A ciência ela é ampla. A ciência ela tem que sair. Eu sempre falo, vamos sair das nossas bolhas. Essa parte da matemática eu acho muito legal. Oi? Essa parte da matemática eu acho muito legal. Uhum. A gente tem que sair buscando apoio nas outras ciências, lastreado na geografia, lastreado nas teorias da geografia. Isso é aprofundamento. Isso é aprofundamento. Então, em função disso, começou-se a pensar a questão da, poxa vida, se eu der um passo, que é 1 grau, né? 2 graus, 3 graus, eu vou saber onde eu estou. Só que seria muito complicado trabalhar 360 graus, né? Tanto nas longitudes quanto nas latitudes. Por isso dividiram a esfera em quadrantes. Então, eu tenho a metade da esfera, hemisfério, na porção norte. Já contei por que é norte, né? Norte fica o quê? À esquerda do sol nascente, NUR. O hemisfério norte, hemisfério sul, e em função de uma linha que vai dividir o planeta em 2 hemisférios, também leste-oeste, definiu-se como Greenwich, né? Definiu-se como Greenwich, foi uma questão política, quem vai falar sobre isso vai chamar atenção, e o antimeridiano, que é a mudança internacional de data, referente ao fuso horário. Então, eu tenho 12 horas para cá e 12 horas para o outro lado. Então, fica muito mais tranquilo para trabalhar com os estudantes quando eu ensino a origem das coisas, dos termos, dos números. Por que é cartesiano, né? X, Y. E o melhor sistema, melhor projeção para se trabalhar é o sistema cartesiano. É o de Mercator, que é a projeção cilíndrica. É como se eu envolvesse aqui numa grande cartolina e abrisse. Vocês entenderam? Tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter um porquê. Queria só fazer essa introdução para vocês, porque a construção do recurso serve para a gente ajudar a gente e o estudante. Porque uns vão ter uma percepção rápida, outros vão ter dificuldade de aprender. A Júlia coloca e tem dificuldade com a questão do número, mas é como que se colocou esse número, né? Como é que ele chegou lá? Vamos começar? Quem quer ser o primeiro para apresentar? Eu. Por mim, pode ser eu. Pode, Julinha, vamos lá. Minha mãe está aqui dormindo, ela falou eu. Você quer que a gente apresente, no caso, o fuso horário, né? O nosso... Isso. Qual que foi seu tema, Júlia? O meu foi sobre Austrália. E assim, ó, já vou começando que é bem básico, tá? É isso mesmo, né? Algo bem basiquinho. Não, é isso, né? Lembrando que o que é o fuso horário? Então, se eu tenho 360 graus dando uma volta no planeta, eu tenho que pensar qual é o tempo que eu dou, né? Que o Sol dá para se tornar o dia e a noite, ou seja, foi transformado em hora. Quantas horas? São 24 horas. Uhum. Se eu pego 360 graus e divido por 24, vai dar o quê? 15 graus. Então, a cada 15 graus é 1 hora que eu conto no planeta. Sim. Então, onde se dividiu a cada 15 graus um fuso, né? Então, seria essa hora física, digamos assim. Essa a hora correlata com o fuso horário referente ao movimento. Só que quando vocês olham o fuso horário num atlas, num globo, você vê que não segue essa lógica do fuso, né? Cada país obedece o seu. Você vai falar da Austrália. Você vai falar da Austrália, né? Isso. Então, ela tem uma especificidade também. Na China,
É um só. Por que que é um só? Então, tudo tem um porquê. Atrapalha a referência do dia e de noite, ou seja, mais cedo, mais tarde. Mas é uma questão política. Então, mas é importante o seu estudante entender, compreender que é uma lógica em função do movimento da Terra no seu eixo, certo? Tá, vou Então, apresentar o que eu pesquisei aqui, que é bem nada além. Não, mas você entendeu? E se são 15 graus de fuso, quantos fusos tem no meu país? Certo? Uhum. Né? Então, dependendo de quantos fusos, na Austrália tem o quê? Tem 1, 2, 3 fusos, cada fuso tem 15 graus. Então, eu tenho 15, 45, 75, isso? É? 70, né? 45 mais 15, 45, 50, 60. 60. Isso aí. Eita, viu? Matemática deixa a gente assim. Se eu tenho 3 fusos, eu tenho 60 graus. 45, professor. 45, claro. Perfeito. 15, 30, 45. 4 fusos, que é o caso do Brasil, 60. Perceberam, gente? Mas o Brasil agora deixou de ter um, né? Ou não? Não, passou para 4 agora. Ah, era 3 e agora é 4? Isso. Ah, então, ele sempre, 2013, tanto é que o vídeo que eu mandei para vocês é um vídeo de 2013, então em 2013 voltou a ter o 4º fuso. Voltou a ter o 4º fuso. Então, para você ver que é uma questão mais política, de decisão. Vamos lá, Júlia, tá contigo. Você quer apresentar? Tá, eu só vou ativar aqui. Compartilha aí pra gente. Ah, peraí. Onde que coloca aqui? Ecrã inteiro? Não. Onde que eu coloco para compartilhar aqui? embaixo da tela na direita tá ali apresentar agora. Daí tu clica ali e vai dar a opção de tu abrir o teu. Ah, tá. Aqui. Peraí. Tá indo? Agora foi. Foi. Então tá. O meu é sobre a Austrália. E a Austrália, ela começou a padronizar os seus horários a partir de 1890. Antes disso, cada cidade, colônia, enfim, poderia adotar o seu horário, que aí era chamado de tempo médio local, né? Cada lugar poderia decidir o horário mais ou menos ali. E, oficialmente, agora, a Austrália tem três fusos horários, que são esses que vocês estão vendo aqui na tela. Aí eu vou ler o nome aqui de cada um, que é o horário padrão ocidental, que é esse daqui, que é mais 8 horas, né, que é a Austrália ocidental. Esse meio aqui, que é o padrão central, que é mais 9 horas e meia, que é a Austrália do Sul e a Austrália do Norte. E tem o horário padrão oriental, que é mais 10 horas, que vai envolver Queensland, New South Wales, não sei como que fala, Vitória, Tasmânia e território capital australiana. Júlia, como é que você ensinaria isso para o seu aluno? Como eu ensinaria? Como é que você ensinaria isso para ele? 8 horas a partir de quem? Vocês estão entendendo? A partir de Greenwich. Não é? Aí você usaria o quê? Você usaria o plano ou um globo? Para ficar mais visível, eu acho que seria um plano, né? Tem certeza? Não. Todo mundo concorda? Vocês estão entendendo que a cada apresentação de vocês eu vou ter que provocar, porque é você que vai estar aqui no meu lugar? Uhum. Vocês estão entendendo? Será que seu estudante, você aparecesse com um mapa, sem correlação nenhuma com esse movimento, será que ele ia compreender? Ou seria mais interessante você ensinar no globo, depois migrar para o plano?
para a carta, para o mapa. Entendi. Você tem que compreender primeiro. Tu tem que aprender primeiro. Tu tem que entender a lógica primeiro. Para depois tu encontrar caminhos para o teu estudante aprender. Porque você é uma promotora desse aprendizado. Ele vai construir o globinho, ele vai fazer uma atividade, mas você que vai promover esse aprendizado com o seu estudante. Então, como é que você falar que é 8 horas, falar que é 9h30? Pô, mas se é 8 horas, por que não é 9? Por que é 9h30? Entendeu? Aí, nesse caso, eu poderia até usar essa atividade que você enviou pra gente, que é do aviãozinho, que aqui vai ter os 15 graus. Isso aí. Aí, por exemplo, o que acontece? A nossa referência de mudança de data, né? Você tem Greenwich. Então, essa referência e o antimeridiano, que é a mudança de data, mas essa referência de 8 horas é a partir de Greenwich. Então, você vai contar o quê? Ó, eu tenho a numeração aqui embaixo. Então, você tem que sempre fazer a correlação com um númerozinho que está... Você está mostrando alguma coisa? Porque... Ah, tá, porque eu estava... Entendeu? Pegando Greenwich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui o 8 da Austrália. Isso. E no caso ela está dividida certinho, né? Que são os 3... Ela é repartida em 3, né? Isso. Vocês entenderam que, por mais que você busque a pesquisa, você tem que compreender para ensinar esse teu estudante. Sim. Porque aí você depois trabalha o mapa individual. Tá? Você tem que trabalhar no conjunto da obra. Entendeu? Sim, entendi. Vamos lá. Ah, mas é nessa pegada, professor. É isso aí. Aí, no caso, eu deveria mostrar, tipo, o que ficaria até mais fácil para minha cabeça também, né? Já que tenho bastante dificuldade com números. E, para mim, no caso, esse material didático seria o mais, então, esclarecedor, sabe? Sim. Para mim também. Para mim. Sim. Eu fui construindo os recursos para eu ensinar, para eu entender, para eu compreender. Por que não tinha uma lógica? Por que o fuso não era uma linha reta? É o caso aqui da Austrália. Por que é 9,5? Né? Sim. Entendeu? E aí ele ultrapassa outros estados. Ele não segue uma linha reta. Sim. Ah, é uma decisão, então se eu quiser adotar um fuso só no mundo inteiro, será que rolo que não ia dar? Justamente porque cada país tinha o seu horário, tinha uma forma de medir o tempo, cada povo tinha a forma de medir o tempo, Sim. né? Sim. Mas é essa a intenção da disciplina, te provocar uma busca de compreensão daquilo que eu não sei, daquilo que eu não vou conseguir ensinar. Porque tem número, que eu não consegui associar o número com o fenômeno. Isso tem que ser aprendido. Isso não pode ser levado para frente. Sim. Entendeu? Então, como é que eu faria? Eu já não trabalharia mais assim. Um mapa sozinho, um número no meio. Entendi. Eu já trabalharia aqui e recortava essa informação e trabalharia aqui, mas primeiro no conjunto da obra. Imagina depois você dando aula sobre isso, calculando o fuso horário, porque é o que cai no vestibular, né? Sim. Imagina a gurizada, gente, trabalhando no plano isso aqui. Né? Eu sempre brinco, cadê o Atlas? Os Atlas estão aqui. E o Atlas? Hã? Minha mãe está chamando a atenção, porque não deixou na mão. Tem um monte de Atlas aqui.
Vamos lá. Faz parte. Mas justamente isso aqui não tem. Esse aqui. Onde estava atrás que eu peguei para fazer isso? Tá, pois eu acho. Não estou achando agora. Mas, enfim, vocês compreenderam, né? Qual era a proposta. Uhum. E assim, professora, vou ser bem sincera, quando eu peguei, eu não imaginei que, tipo, que fosse para fazer de uma forma como se eu estivesse explicando, tipo, dando aula para alguém, sabe? Mas eu entendo o que você quis dizer, porque como eu vou passar algo se nem eu mesmo consigo entender, né? Toda atividade que eu penso aqui é imaginando vocês dando aula. Sim. Imaginando dando aula daquele conteúdo. Uhum. E essa pegada te ajuda muito. Falei assim, como é que eu ensinaria uma turma do 6º ano, uma turma do ensino médio, que já está mais madurinho? Então, essa é a proposta. Uhum. Sim, simulando uma aula aqui. Sim, porque o seminário você tem que entender para explicar, né? Sim. Uma coisa é você explicar para um colega seu, que já tem um desenvolvimento intelectual, já amadurecido. Mas vamos pegar uma gurizada do 5º ano, 6º ano. Mas eu achei que fosse isso, tá? Porque a minha apresentação vai acabar no próximo slide. Hã? Eu achei que fosse isso. Aí eu tô falando que a minha apresentação vai acabar no próximo slide. Tá, é isso mesmo, Júlia. Tá? É a forma como eu tenho para ajudar vocês. Quando eu falo de metodologia ativa, é isso, eu junto contigo, te provocando, te promovendo a pensar, te promovendo a compreender. Aí, isso é metodologia ativa. Uhum. Você foi atrás de um conteúdo, você conseguiu apresentar, mas ficou com aquele receio, será que eu ia conseguir ensinar? Uhum. Será que a molecada vai entender? Exatamente isso. Odeio fuso horário, odeio. Odeio muito. E aí, o que acontece? O pessoal pula o conteúdo. Uhum. Cara, na pedagogia, elas pulam muito o conteúdo da cartografia, porque não conhece. E aí tu recebe, às vezes, estudante sem saber nada, sem ser alfabetizado cartograficamente, entendeu? Mas vai lá. Aí, só que na Austrália, quando se trata de horário de verão, não são todos os estados que aderem, né? E no caso são só 2. E então, no horário de verão, a Austrália passa a ter 5 fusos horários, né? No caso, só ali no período do horário de verão, que é ali a Austrália Central, que é a parte norte, que passa a ter, né, 1 hora a mais. 9h30 passa para 10h30. E essa parte aqui, norte também, oriental da Austrália, passa de mais 10 para mais 11. Aí como é que eu explicaria isso? Aí eu teria também a partir de Greenwich e falar sobre a questão do horário de verão, que tem os dias mais longos, né? Vamos dizer. Isso aí. Por causa do posicionamento, do ângulo. Isso. Né? Sim. Se eu estou assim com a incidência, né? Se eu estou. O sol está aqui, estou inclinado aqui, eu tenho mais incidência nessa região aqui, ó. Tem um dia maior. Mas é como se eu fosse rotacionar, ou seja, como fosse jogar o país para frente, né? Como se eu fosse jogar ele para frente Ou seja, é uma explicação muito... ela é abstrata se eu estou no plano, então por isso que é interessante ter o globinho. Sim. Para ver o movimento dele, né? Para ver o movimento. Fechou? Fechou. E referência bibliográfica nem vale mostrar, né? Porque... Como é que é?
A referência bibliográfica eu achei no Wikipédia nesse site de viagens, professora, que não acha. Eu achei em site de viagem, sabe? Pessoal falando da experiência de estar num lugar onde tem vários fusos horários, que é meio confuso, enfim. É, Achei coisa a sugestão que eu dou é sempre botar em inglês, que aí vai ter. Aham, realmente, verdade. Né? Geralmente tem Bota em inglês, em alemão, vai ter em português. Em alemão tô de boa. Hã? Em alemão tô suave. Depois você traduz, entende o conteúdo, né? Caiu meu aviãozinho aqui. Vamos lá, quem vai ser o próximo? Posso eu? Pode. Vai anotando aí para mim, Denise, por favor. Espera aí. Vamos lá. Tela inteira. Compartilha. Ué? Aqui. Eles vão te ver. Tá. Eles vão te... É o Peraí. Tomás. Tomás vai apresentar o trabalho. Tá indo aí? Tá vindo. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá vendo. Tá abrindo aqui, tá? Tá. Peraí. Mãe, se a senhora falar palavrão, eles vão escutar. Meu microfone é muito bom. Ué? Peraí. Vai de novo. Sumiu? Olha que legal, da China. Tá indo, Aí. Tomás. Tá indo. Aham. Ah, é que eu não tô vendo aqui, peraí. Ah, eu sou uma bagunça com essas coisas, tá? Ô, Tomás, mas é assim, na verdade, só tu consegue ver a apresentação e a gente consegue te ver e ver a tua apresentação. Vocês Mas podem. eu não vou ficar vendo a tela de vocês aqui, eu vou ficar vendo a minha apresentação, né? Tá, e olha só. Tem o pulo do gato. Se você quer ver a tela de todo mundo e a tua apresentação, o que tu vai fazer? Tu clica no meio e na tua tela tem o menos para minimizar, um quadradinho, né? E o X para deletar. Se você apertar no quadradinho do meio, ele vai diminuir o tamanho. Aí você pode trazer aqui para frente da tela e movimentar ela e apresentar. Mas se sentir que vai ficar confuso, apresenta. Mas vocês estão vendo agora? Sim. Assim, Tomás, tá bom? Pode ser. Tá. Estamos vendo. Opa, fiz bobagem. Peraí. Bota no modo de apresentação. É, então, isso que eu tô tentando fazer. Eu sou bem ruim com esses slides, peraí. Aqui. Deixa eu ver. Bota. Tem Ali em cima, Tomás, ó. Lá em cima onde tem salvar, tem uma setinha para esquerda, outra para voltar. Acho que do lado ali. Aqui, aí, né? vê se é. Tá. Aí. Então tá. Vocês estão vendo, né? Sim. Tá, então eu vou começar. República da China, Popular da China e seu histórico de fusos horários. Eu não sei mexer muito bem em slide, ficou bem preto e branco, assim, bem feio, mas é porque eu tenho muita dificuldade mesmo. Tá, Vamos então, lá, tá todo mundo aprendendo. Essa é a China, né? Todo mundo conhece, né? É o terceiro maior território do mundo com larga amplitude longitudinal. Então, a princípio, a China tinha 5 fusos horários diferentes. Em 1912, quando caiu a dinastia... esqueci o nome... Agora não me lembro o nome da dinastia, mas em 1911 a dinastia Tao caiu e se implantou tinha esses 5 fusos horários de Zhongyuan, Longshu, Tibete, Kunlun e Xangba. Mas essa convenção mudou com o fim da Guerra Civil em 49. Que a partir desse ano, o regime comunista adotou apenas um único fuso horário para toda a China, que é o fuso horário de Pequim, né? Com a justificativa de trazer união aos chineses e para facilitar a organização do governo comunista, né? Esse livro aqui fala bastante sobre a história da China, da história da guerra civil, como é que era a situação com o Japão e a unificação da China, né? Bem legal. Você pode colocar ele como referência, ó, Tomás. Ele não fala de fuso horário, né? Ele fala mais da história da guerra mesmo. Mas é interessante porque o contexto político
também ajuda a compreender essas mudanças. Então, e é bem legal, porque conta bastante histórias, assim, Eu não li tudo, né, mas conta umas histórias, assim, dos generais. Geógrafo é isso, né? Geógrafo e geógrafa tem que ler, tem que compreender a situação atual dos lugares, das políticas, porque tem todo um contexto que não veio sozinho, né? E a história da China é muito bonita, principalmente a China antiga, né? Muita cultura, né? Muitas artes, né? Uma cultura muito, muito rica. Então, essa convenção trouxe alguns embaraços, por exemplo, o fato do sol nascer às 10 horas da manhã em alguns lugares do país, porque como o fuso é muito, a longitude é grande e tá o país inteiro em um único fuso horário, claro que em determinado lugar o sol vai nascer às 6, 7 da manhã, mas no Ocidente o sol vai acabar nascendo às 10 da manhã, né? Então, Se tinham 4 fusos, significa que o quê? 15 graus, 30, 45, 60 graus. 75, cara, 5 fusos, né? Quanto? 5. 5? Nossa, Aqui, mais ainda. E aí essa diferença é exorbitante, como tu falasse, né? O sol acaba nascendo 3, 4 horas depois do que o dia acaba começando às 10 da manhã, né? Sim. Imagina as crianças indo para a escola. É coisa de comunista, né? Mas vamos lá. Curiosidade sobre a reforma de 49. No entanto, cerca de 90% da população vivia em zonas rurais na época, né? Hoje acho que menos, né? E o dia a dia era regulado pelo nascer e pôr do sol do que pelos relógios do governo. Então, como o povo era rural, vivia na terra, acabava que, mesmo com o relógio sendo orientado pelo governo, o povo continuou o seu ciclo natural de acordar com o sol, dormir com o sol no final da tarde e se recolhendo. Porque se o sol nasce às 10 da manhã, provavelmente o dia vai acabar 10 horas da noite, né? Vai ser o final da tarde, né? Então, a pessoa ia dormir 1 da manhã, né? 2 da manhã, sei lá, bem mais tarde. Daí outra curiosidade é que tem um povoado acredito que no Ocidente, no lado ocidental da China, que é os uigures, que são os muçulmanos erradicados na China, que até hoje desrespeitam o comando do Estado, né? E eles fazem o seu próprio relógio, com 2 horas de diferença, apenas. 2 horas de diferença de Pequim, né? E na região de Xinjiang. E nesse lugar, os uigures são quase metade da população. E, bem, como os muçulmanos não são muito de... Como eles seguem muito sua tradição, acaba que eles não... claro, fazem negócio com o resto, com os outros chineses, mas não seguem o mesmo relógio, né? Seguem um relógio próprio, né? Que é somente essa parte da população que segue, né? E o fuso de Pequim está 8 horas na frente de Greenwich, né? Que é a nossa referência, a nossa convenção, né? Que é como se fosse o centro, né? Então, Pequim está 8 horas de Greenwich. E aqui as fontes. Peguei em 2 sites essas informações. Não consegui achar muita coisa, né? Mas eu acho que isso era o principal, né? Mas o que importa é isso, é mostrar que, em função de uma decisão, botou um país imenso, comparado aos outros, num fuso só. E aí você traz um transtorno. Quando eu falei das crianças, algumas crianças estão indo para a escola, ou seja, quando já está sol a pino ou quando está amanhecendo. Então, isso é um transtorno que dá. Imagina quando o horário de verão para a gente já não incomoda. Imagina você ter uma diferença de 4. Poderia fazer como os muçulmanos fizeram de não adotar, né? De não aceitar, né? Mas é claro que isso gera problemas políticos, né? Porque tu não está seguindo o que o governo está mandando. É bem isso. É bem isso. E também, assim, ver que, por exemplo, o Chile é um país grande também, né? Mas a sua grandeza, ela é vertical, né? Daí não altera
confuso, né? Mas a China é um país longitudinal. Então, altera bastante, né? Nesse sentido que eu tô falando, né? Posso ir, professora? Fechou? Quem quer ir? Milena. Vai lá, Milena. Então, assim, ó, no começo, desde quando foi dado o trabalho, eu estava elaborando um slide para apresentar, mas aí, de última hora, eu decidi fazer uma animação, eu estava aprendendo a fazer animação, e aí eu vou tentar passar ela aqui, vamos ver se ela não vai travar. Muito bom. Isso aí. Vocês estão vendo o vídeo? Tá abrindo. Abriu. E é o vídeo. Tá, Isso. vamos lá. Tá, então eu vou dar play. Tá sem Tem som, Milena? Ah, não. Tem som? Não tá indo? Não, a gente não consegue. É só uma musiquinha, na verdade. Pois é. Eu não sei como que... Então sem problema, acho que dava para deixar rodando. É só uma musiquinha animadinha. Fiquei com vergonha do meu trabalho agora, vendo esse story. Somos os dois, Tomás. Eu tô aqui. Vai lá, Milena. Calma aí. Muito legal, Milena. O interessante é lembrar de que os povos nativos, né, já usavam, né, mas a referência numérica que se dá aos egípcios, né, de colocar o número. Então, os povos, eles colocavam outras referências. Então, é interessante lembrar que isso não nasceu com o egípcio, sim, há muito mais tempo, né? Não seria, pelo que eu entendi, assim, pelas minhas pesquisas, foi mais sistematizado e organizado pelos egípcios, né? Mas Isso, sempre existiu, né? por causa do domínio numérico, né? Por causa do domínio da própria geometria, domínio da matemática. Então, isso é uma constante, né? Uma evolução. Muito legal, Milena. Obrigada. Parabéns. Quem quer ir agora? Vamos lá, Edu. Tá sem som. Tá sem som? Agora tá com som. Pode ir. Caiu minha conexão aqui, eu perdi o final do Tomás. Mas nunca caiu, só hoje. Só porque tem apresentação, caiu hoje. Deixa eu achar aqui. É sempre assim, funciona com obra também, né? Eu vou tentar que se não der certo, eu peço pra Denise, vou ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Ele não abre o PDF aqui, como é que faz?
O professor Daniel me mandou uma mensagem. Ah, você agora virou famosa, youtuber não atende o baixo clero. É mole? Esse Daniel, hein, O Daniel da Geologia. Eu querida, é porque eu não atendo telefone, só WhatsApp. Porque os bancos descobriram o nosso telefone, né? E é o inferno. Vocês estão vendo? Sim, E como é que eu vejo vocês? Não vejo, né? é aquilo que eu comentei, né? Se você clicar no meio, isso, minimizar, traz para frente, bota para um ladinho Ah, tá. e Difícil mesmo? é isso aí. Peraí. Aí, na quina, você amplia, né? Com aquela setinha, vai na quina do quadradinho aqui. Isso. Vocês estão enxergando? Sim. Tá. Aí você vê todo mundo e vê tua apresentação. E como é que eu exibo ela como apresentação aqui no... Já está apresentando, já. Já tá? Já está, já. Posso começar? Pode. Tá bom. Bom dia. Meu trabalho é sobre o histórico do fuso horário das Ilhas Samoa. Eu sou o Eduardo. Prazer em conhecê-los. Vou começar aqui para apresentar o fuso horário das Ilhas Samoa. Tem que começar pela linha internacional da data, a sigla é LID, que ela é um traçado imaginário lá no Oceano Pacífico. Logo em seguida eu vou mostrar a localização no mapa, né? E ele é o antimeridiano de Greenwich, ou seja, está no lado oposto a Greenwich, que é na Inglaterra, né? O antimeridiano passa no Pacífico. Uhum. É uma linha imaginária, né? E a função dessa linha é estabelecer o início e o fim do dia civil na Terra, dividindo o extremo oriente do extremo ocidente. E a gente tem duas imagens, né? Uma à esquerda é onde está a Samoa e a linha horizontal, a linha do Equador, né? Então está a sul do Equador, e a linha vertical é a linha internacional da data, né? Samoa está fisicamente a leste da linha da data, mas politicamente a gente vai ver que ela está a oeste agora. E aqui à direita tem um mapa, né? Uma imagem mais detalhada, mostrando as Ilhas Samoa, ali ao sul, né? Abaixo, Tokelau e Kiribati, né? Samoa e Tokelau mudaram a data, como a gente vai ver a seguir, mudaram o fuso horário a partir de 2012. Aqui, brevemente, falando sobre as Ilhas Samoa, né? Então, a gente pode ver aqui no mapa, perdida lá no Oceano Pacífico Sul. Então, ela é um arquipélago, né, composto por 13 ilhas, e as 13 ilhas estão divididas. Do lado oeste é a Samoa Ocidental, que é um estado independente, né, com governo próprio, e no lado oriental é a Samoa Americana, que é um território americano, dos Estados Unidos, né. E também é chamado de Samoa Oriental. Ela fica mais ou menos, aproximadamente 800 quilômetros das Ilhas Fiji, 530 quilômetros das Ilhas de Tonga, 2.900 quilômetros da Nova Zelândia e 4.000 quilômetros do Havaí. E a extensão é uma extensão assim horizontal, né, longitudinal, de aproximadamente 480 quilômetros. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, Edu, a gente está ouvindo bem e vendo. Está bem legal. Tá legal. Está bem bacana. Aqui tem um mapa mais detalhado, né, da explicação que eu dei antes. Está aqui à esquerda, a oeste, né, as Ilhas Samoa Independente, que é o estado independente, que tem a ilha Savaí e Upolu, que são as maiores ilhas e que tem as maiores populações, né, que é aproximadamente 200 mil, somando as duas populações, né, não está atualizado, mas é aproximadamente 200 mil habitantes. E aqui a leste, né, também a leste da linha internacional da data e a leste das ilhas, está a Samoa Americana, que é o território americano,
que tem uma população aproximadamente de 60 mil habitantes. A maior é Tutuila, que está ali bem ao oeste da Samoa Americana, bem pertinho da linha internacional da data, dessa linha imaginária. E as outras ilhas, as demais 10 ilhas, têm população ou é inabitada, porque é uma ilha vulcânica de difícil acesso, né? Ou tem uma população abaixo de 1.000 habitantes. Aí é irrelevante, né, para o nosso tema aqui. Brevemente, o histórico do fuso horário das Ilhas Samoas é que no final de 2011, o calendário das Ilhas Samoas passou diretamente de 29 para 31 em dezembro, então foi suprimido dia 30, porque o governo local tinha o objetivo de mudar o fuso horário para aproximar Samoa Ocidental dos seus sócios comerciais na Ásia e no Pacífico, que estão a oeste da linha internacional da data, né? E ele estava a leste. Então estava aqui, ali em vermelho está destacado, né? Eles passaram a ter um diferencial de 1 e 3 horas da Nova Zelândia e da Austrália, que anteriormente era 23 horas da Nova Zelândia e 21 horas da Austrália. Por estar distante quase um dia devido à localização bem próximo à linha divisória da data, nessa linha imaginária. E isso é relevante porque 90% do comércio das ilhas são com Nova Zelândia e Austrália, né? Então eles ficavam muito longe, quase um dia de distância dos principais parceiros comerciais, né? Então foi uma mudança política. Para fazer um resgate, em 1892, no século XIX, no final do século XIX, o rei de Samoa tinha cruzado, né, a linha internacional da data no sentido contrário, para acertar o calendário com o Porto de São Francisco, que não achei a história, mas possivelmente era o parceiro comercial das Ilhas Samoa. Era os Estados Unidos, né, o maior parceiro comercial. E aí uma curiosidade turística é que Samoa era o último lugar do mundo onde se podia ver o pôr do sol, por estar no menos 12, né, em relação ao horário de Greenwich. Que era um programa popular para os casais de lua de mel. Daí, a partir de 2012, então, ele passa a ser o primeiro local do mundo a ver o dia acabar. E isso também é dividido com a ilha de Kiritimati, que é uma ilha pertencente à República do Kiribati, que é bem próximo. Vou voltar aqui um pouquinho. O Kiribati está ali a leste das Ilhas Samoa, né? E já era no fuso menos 13 anteriormente, não sei a data, mas era anterior. Aí Samoa agora está com o mesmo fuso do Kiribati e próximo à Nova Zelândia e Austrália. Aqui eu fiz, até acertei o horário, 11 horas. Aqui uma curiosidade, se neste momento as Ilhas Samoa estão com horário de verão, né? De setembro a abril, eles têm horário de verão lá. Infelizmente, o Brasil não tem mais, né? Eu gostava bastante. Mas vamos lá. Então, o fuso horário deles normal, sem o horário de verão, é mais 13, mas agora com o horário de verão eles estão no mais 14. Então, eles estão 14 horas à frente do meridiano de Greenwich. Ou seja, aqui em Florianópolis são 11 horas, que é o caso agora, é 11h10. Do dia 6, lá em Apia, na capital das Ilhas Samoa, são 4 horas e 10 minutos do dia 7 de novembro, do sábado. Então, lá na Samoa já é sábado. E já em Pago Pago, que é na Samoa Americana, que é na porção oriental das ilhas, que é o território americano, que não tem horário de verão, e são 11 horas a menos do que o meridiano de Greenwich, ou seja, GMT menos 11. E então são 3 horas da manhã, 3h10, né, do dia 6. E daí eu fiz uma referência à Califórnia, que é possivelmente o local de onde eles têm mais contato, né, Samoa Americana, que é 3 horas de diferença da Califórnia. Então, para a Samoa Americana, não há nenhum interesse em mudar o fuso horário, né, por estar ligado aos Estados Unidos. Aí eu vou passar um vídeo aqui que tem 1 minuto e pouquinho. Vocês estão enxergando o vídeo? Alô? Sim, Edu. Vou dar um play aqui. Ter lhe ensinado que o desvio máximo do GMT é de 12 horas. Acredite ou não, existem lugares que vão além disso.
Algumas ilhas no Oceano Pacífico, como Tonga, Samoa e Tokelau, vivem pelo fuso horário GMT mais 13 horas. E as ilhas da linha, incluindo Kiritimati, até passam por um fuso horário GMT mais 14 horas. Geograficamente falando, elas deveriam estar no GMT menos 11 horas e no GMT menos 10 horas. Mas esse não é o caso. Então, o que isso significa? Imagine que você decidiu comemorar o Ano Novo em Kiritimati. Você tem uma grande festa, vai dormir, acorda no dia seguinte, vive o primeiro dia do ano e decide viajar um pouco. Você pegaria um avião para a ilha Jarvis e chegaria lá a tempo para o Réveillon? Muito louco, né? Por sinal, chegar a Jarvis pode ser complicado sem uma autorização especial. Então você poderia voar para o Havaí em vez disso. Kiritimati está 24 horas à frente, o que significa que você tem a oportunidade perfeita para comemorar 2 anos novos consecutivos. Uma balsa de Samoa, GMT mais 13 horas, para a Samoa americana, GMT menos 11 horas, faria o mesmo truque. A distância entre as duas ilhas é de 70 quilômetros, o que torna isso ainda mais incrível. Como você pode ver, o nosso... Deixa eu aqui. Voltando aqui a apresentação, então a gente pode ver aí, ficou bem ilustrado que dá para passar 2 anos novos no mesmo dia. Deve ser muito legal. E a linha internacional, que essa linha imaginária é confusa, né? Mas acho que ilustrando fica melhor para entender, né? Fica mais fácil. Aí, para finalizar, os efeitos já estavam em todos os textos. Antes, né? Foi basicamente internet. Obrigado. Parabéns, Edu. Muito legal. Ô, Clarine. Também a pessoa pode fazer de da Samoa americana para Samoa ocidental, né? Daí tu não passa nenhum ano novo. Sim, já passa do dia 31 do dia... Pro dia 2. Vai direto pro dia 2. Bem isso. Muito legal. Quem é o próximo? Eu posso ir? Vai, Denis. Tá, deixa eu apresentar aqui. A tela inteira. A mãe gostou, Edu. Estão vendo certinho? Agora sim, vai. Isso, já tem a imagem aqui. Foi, então. Tá, eu fiz sobre o Nepal, né, o fuso horário dele. Então, o Nepal, ele fica na Ásia, ele faz divisa com a China e com a Índia, né, é uma região ali dos Himalaias, e no Nepal tem o Monte Everest, né, aí tem ali a bandeirinha do país, tudo mais, ali a localização no globo, e a fotinha do Everest. Hoje o Nepal, ele tem um fuso horário de 5 horas, mais 5 horas e 45 minutos, né, e o curioso é que, além dele, tem mais 2 regiões que também tem esse horário quebrado de mais 45. Que uma é o fuso horário padrão de Chatham, que são ilhas da Nova Zelândia, e tem o fuso horário não oficial da Austrália também, de algumas regiões, de algumas ilhas ali, que eles usam o mais 12,45. Mais 8,45, desculpa. Né? E ali coloquei o mapa, assim, que mais ali da região da Ásia, pega um pontinho ali da África também para ilustrar os fusos horários. Eu acho que para mim aqui não tá passando, desculpa te cortar, Denis. Mas não sei se tu tá mudando o slide. Para vocês, agora foi. Agora foi? Não, ele tava não passou o Vou deixar anterior. assim, então. Aí, isso, agora foi. Agora foi? Tá, então ali no canto é a bandeira do Nepal, ali a localização no globo, né, as divisas com a Índia e com a China, e uma foto do Monte Everest. Então, aqui eu também fiz um recorte dos fusos horários ali, mais ou menos da região da Ásia, pega um pedacinho da África, para ilustrar como é que fica a distribuição dos fusos, né. E dá para ver, assim, que ela não é bem retinha, né, ela vai tudo tortuosa, dependendo da região que adota, né. Aí, até 1920, o Nepal ele usava o horário local do sol, né. Eu não está aparecendo um gifzinho, mas aqui tem essa imagem do sol, que eles adotavam assim, adotavam um horário de sol a pino. Ali seria o meio-dia,
para oeste diminuindo e para leste aumentando, né? E daí tem todo uma conta que a cada 1 grau são 4 minutos, para assim fazer a distribuição dentro do mesmo fuso, né? Aí, em 1920, o Nepal ele adotou o horário padrão da Índia, que daí seria o mais 5 horas e 30 minutos, e em 1986 o Nepal ele aumentou 15 minutos, chegando até 5 horas e 45 minutos. Mas, afinal, por que ele tem esse horário quebrado? Quando ele adotou junto com o horário da Índia, dá para ver, tá aparecendo a imagem? Tá, sim. Tá. Assim, ó, pode ver que ele está bem... Oi? Está aparecendo. Pode ver que o Nepal ele fica localizado bem na parte leste, em cima da Índia. E se for ver ali pelo desenho do meridiano, 5 horas fica bem a leste, bem a oeste. Então, eles tinham esse problema, onde que, embora eles tivessem um horário padrão, em relação ao Sol, o horário estava muito defasado. Então, eles tinham duas alternativas. Ou eles iriam para 5 horas, e eles ficariam muito a leste, e teria o mesmo problema, ou eles voltariam 6 horas, que também teria o mesmo problema por ficar muito a oeste. Então, eles adiantaram 15 minutos, ficando assim, um horário bem semelhante ao que eles adotavam quando tinha o horário solar. E eles utilizaram como ponto de referência para passar o meridiano o pico da montanha de Gauri Shankar, que fica a 100 quilômetros da capital. Né? E aqui as referências que eu peguei. Eu achei bastante coisa em site gringo mesmo. O importante é vocês compreenderem que tem uma hora física e uma hora legal, né? Uma hora oficial. E dependendo do interesse, se organiza. Ou rebeldia se faz o seu. Quem vai agora? Eu posso, professor. João ou Elias? João? Posso ir, pode ir, João. Beleza. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu abrir aqui. Fazer que nem a professora deu a dica, colocar dividido. Espera aí. Aí vocês estão vendo? Sim. Beleza, então. Então, a minha apresentação é sobre o horário de verão, né? Falar um pouco sobre o histórico, como que ele acontece no Brasil, como acontecia, né? e nos outros países. Vamos ver. Tá. Então, como surgiu o horário de verão, né? A primeira coisa que eu fui pesquisar foi da onde que surgiu. As primeiras hipóteses, assim, ideias, foram desse carinha ali, o Benjamin Franklin, né? Um cara que estudava bastante com a eletricidade, né? Que foi importante por essas descobertas em relação à física e eletricidade. Lá em 1774. Então, ele observou que no Sol, nos meses de verão, ele nascia antes das pessoas se levantarem, né? Então, ele deu a ideia de ajustar o horário 1 hora mais cedo, para adiantar o horário, para economizar as velas, né, nas fábricas e nas residências. Aí ainda não tinha eletricidade. Aí depois, só que ali nessa época não foi adotado, né? Foi só uma hipótese. Vai ser adotado mesmo só pela Alemanha lá em 1916, no contexto da Primeira Guerra Mundial, que foi com base numa tese de um britânico, esse William Wilnet, de 1907, que utilizou essa tese ali de reduzir o desperdício de luz diurna, né? E a Alemanha adota, então, como objetivo de reduzir os gastos com carvão mineral, né? No contexto da Primeira Guerra. Sempre, então, num sentido de economizar energia, né? O horário de verão. Então, a ideia básica, os objetivos gerais, é aproveitar a iluminação natural dos dias mais longos, né? No contexto do verão, para economizar energia.
e aumentar a segurança do sistema elétrico também, né? Evitar sobrecargas de demanda de energia, agora com o desenvolvimento da rede elétrica. Mas, para entender mesmo, né, como funciona, qual que é a lógica, por que a gente adianta o horário no verão, né, e por que não é no inverno, aí... vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim, João. Aham. Então, a gente tem que entender as estações do ano, né? Então, que nem a prof falou lá no começo, está relacionado ao movimento de inclinação da Terra e o movimento de revolução, translação da Terra, né? Quando é inverno no hemisfério norte, vai estar assim, né? O Sol, imagina que é a minha mão aqui, então o inverno no hemisfério norte vai estar assim, né? E aqui vai ser o verão no hemisfério sul, vai ser sempre com base na intensidade dos raios solares, que vão estar incidindo mais aqui e menos aqui no hemisfério norte. Aí vai ser verão no hemisfério norte, vai estar assim, né? Inverno no hemisfério sul, certo? Me corrigindo se eu estou errado aí, qualquer coisa. Oi, prof, quer falar? João. Oi. Não errarem. A inclinação não muda, tá? Ah, a inclinação não muda. Então, olha só. Vai ser com base na rotação. Sim, ela vai rotacionando, né? Verão no hemisfério sul. Verão no hemisfério norte. Aham. Ó, não muda, tá? Ó, não muda o eixo, tá vendo? Sim, aham. Ó, e quando a gente não tem uma referência, a gente se confunde. A gente faz assim, aí não sabe a posição da Terra. Por isso que eu faço isso lá na aula. Exatamente. Tem que sempre mostrar a Terra girando aqui, assim. Mantém a tua terra, teu punho, mas a inclinação, ó. Sim, a inclinação nunca vai mudar, vai ser assim, isso, né? Tá? Certo. Por isso que é bom recurso, né? Exatamente. O da professora ali tá certinho, dá para entender exatamente a Terra rodando. E daí o movimento de rotação, né, vai definir os dias, né? Então, no verão os dias vão ser mais longos e no inverno os dias vão ser mais curtos. Mas para entender onde que a gente utiliza o horário de verão, né, faz mais sentido utilizar ele quanto mais próximo, quer dizer, quanto mais longe for da linha do Equador, né? Então, lugares aqui próximos na linha do Equador, os dias não vão ser tanto, não vai ter tanta diferença do verão para o inverno, né? É isso mesmo. Então, a diferença de iluminação do Sol varia de acordo com a latitude, quanto mais próximo do Equador, maior a incidência dos raios solares. Então, faz mais sentido aplicar o horário de verão nas maiores latitudes aqui, né? Aí que tá. Aí o recurso vai te ajudar mais ainda a entender o que são latitudes altas, né? Quando você fala isso, né? Isso aí é fundamental para o teu aluno compreender. Isso. Beleza. Então, entendemos a lógica aí. E agora falar um pouco do histórico no Brasil, né? A primeira aplicação no Brasil foi lá em 31, no governo de Getúlio Vargas. Só que ele aplicou em todo o território brasileiro, né? Aí, a partir desse ano, foram aplicados em alguns anos, assim, alguns não, outros sim, em 49, 52, até 67. Aí, para ser aplicado todos os anos, ele foi só lá no governo Sarney, em 1975. No Brasil, o horário de verão é definido pelo decreto do governo federal, né? Então, pelo presidente. Então, foi até 2018, quando foi assinado lá pelo queridinho presidente, que encerrou o horário de verão. Então, ali, a partir de 85 até 2018, ele teve diferenças, né? Alguns estados, cada ano eles fazem estudos para ver quais estados vão adotar e quais não. Em abril de 2009 foi assinado, né? E os motivos, né, que eles levaram para terminar o horário de verão. Que o governo disse porque terminaria. Que a medida já não gerava mais economia de energia, né? E a mudança do pico de consumo de energia, que é o que eles falam que é um dos principais motivos, que antigamente, né, quando foi adotado, o principal uso seria para reduzir o pico de energia pela energia elétrica, a iluminação. Mas agora o consumo está sendo muito mais por ar-condicionado, ou até mesmo pelas inovações que tiveram no sistema elétrico
por exemplo, as lâmpadas que a gente não usa mais as incandescentes, a gente usa o LED, que economizam mais. E agora, como é o uso do ar-condicionado, então o fator luminosidade não é tão mais importante, né? Porque o ar-condicionado a gente usa independente se é dia ou noite. Então, foi mudanças no hábito de consumo de energia da população, né? Certo. Aí, tem um estudo até que eu encontrei, que eu não lembro de qual universidade é, né? Mas que eles estudam exatamente essa diferença de estados que foi adotado no decorrer do tempo ali, entre 88 e 2016. Que ele define esses estados setentrionais, que são os mais próximos da linha do Equador, os que foram adotados menos vezes, né? Foi 4 vezes ali. Os estados meridionais, os mais abaixo ali, foram os que sempre foi adotado, né? Ali abaixo do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, né? E esses estados limítrofes ali, que é a Bahia, o Tocantins e o Mato Grosso, né? O Mato Grosso até foi só uma vez, né? Que não foi adotado, seria mais a Bahia e o Tocantins, que foi 10 vezes 16. Então, eles sempre fazem estudos para ver se eles vão adotar com base na economia, nesses dados. A definição assim, que dá para entender é sempre levando em conta o aspecto geográfico, né? A posição do país que vai definir se vai ser adotado, e econômico, né? Eles vêm com base como é a rede elétrica, o que vai gerar de economia ou não. E até mesmo político, também deu para perceber isso. Por exemplo, lá na Primeira Guerra, eles adotaram muito para economizar a energia, né? Que eles precisavam muito de um fator que pudesse trazer economia para eles. Ou até agora no Brasil, né? Quem não considera a hipótese de que Bolsonaro só tirou o horário de verão lá só para atender a uma demanda do eleitorado dele, né? E em outros países, a aplicação é em 70 países, né, atualmente. Mas esse mapa aqui eu não tenho a fonte dele exata, tá? Mas é de 2016, eu acho, se eu não me engano. Mas atualmente, então, são países membros da União Europeia, países que formavam a antiga União Soviética ali na Europa, países do Oriente Médio, no Líbano, Israel, Irã, Iraque, a Nova Zelândia, Austrália, em algumas regiões, América do Norte, Canadá, os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os estados tinham autonomia para adotar o não horário de verão. No México, na América Central, Cuba, Haiti, Honduras, Bahamas e Guatemala. E na América do Sul, Paraguai, Uruguai e o Chile. Certo? Então, ó, aqui você percebe, né, que ou os países estão muito abaixo aqui, ou mais para cima da linha do Equador, né? Por exemplo, aqui na África, são muito poucos os países que adotam. E é isso, gente. Parabéns, Luca. Muito bom, muito legal. Como isso vai ficar gravado e vai ficar ali no canal, com certeza vai ser consultado e vocês vão ajudar bastante os professores que também muitos têm dificuldade de ensinar fuso horário. Elias, é com você agora. Elias, cadê tu? O Elias foi tomar banho. Elias, tudo bem aí? Elias, vai pegar um cafezinho? Falta só ele, né? De quem está aqui na sala. Denise, quem que falta que não está aí hoje? O Elias, né, vai apresentar. Falta, eu só não sei, deixa eu só dar uma confirmada aqui, prof, já te falo, porque eu acho que teve gente que não preencheu a planilha. O João, né? O João saiu, eu acho, né? O Leandro, né? O Leandro falta. Eu preciso que vocês se apresentem. Dos que preencheram a tabela, falta só o Leandro. Ô, professora. Oi. Professora. Oi, fala aí. Oi, Elias. Elias, caiu?
Acho que é a conexão. Fala, Tomás. Não, que eu lembro que no primeiro dia de aula tu passou explicando como é que ia ser a nota e tal. Tem um negócio de 5 estrelas, daí vai baixando as estrelas se não entrega, é isso? Isso. Eu lembro que tu tinha falado, mas não sabia se era um sonho ou não, porque eu acho que esse aí é o melhor jeito de fazer 5 estrelas e vai baixando se a pessoa não entrega. É isso aí. Vocês têm direito a 10 estrelinhas. No nosso caso aqui, como é assíncrona, né? E síncrona são 5 estrelinhas. E aí, se não entregam o trabalho, vai diminuindo a estrelinha. Todos têm estrela, todos são constelações. Mas se não entrega atividade, a estrelinha vai apagando. Todo mundo começa com uma constelação. Eu não sabia se tinha sido um sonho ou se realmente tu tinha passado isso, mas agora confirmou para mim. Não, todo mundo. A estrelinha foi você que deu ideia, eu adorei. Eu falei só que todo mundo começa com 10, todo mundo começa bem. Agora, adorei a tua ideia das estrelinhas, vou adotar, posso? Claro. Eu achei que tu tinha falado, não sabia que tu não... Da estrelinha, não. Será que eu falei? Pode ser, não lembro. Todo mundo começa com as estrelinhas, né? Com a nota maior e vai... Eu tenho que manter, né? É a presença, é a participação, não é só botar o avatar aqui. Tem que participar. Né, Elias? Né, Elias? Cadê Ô, o Elias? professora, o Elias me mandou mensagem agora no WhatsApp dizendo que o computador dele tá lento e ele vai reiniciar e a internet também não tá ajudando. Tadinho, eu falando mal dele aqui. Gente, é muito complicado. Na quarta-feira, na aula da pós, eu estou associando com as live tats, porque colocando os estudantes como mediadores com os palestrantes, né? Que é uma atividade bem bacana. Para isso, ele tem que ler o artigo para poder interagir com. É como se fosse uma mediação numa mesa no Congresso, né? E aí eu estou associando essa prática com eles agora no mês de novembro. Gente, nessa quarta-feira foi uma loucura, que minha internet estava horrível. Eu não consegui abrir, estava travando todo mundo. Ainda bem que um dos alunos é professor da UFSC. Aí ele abriu pela conta dele, porque eu abro pela minha conta aqui, né? Da UFSC. Ainda bem que ele conseguiu abrir, aí eu gravei e postei lá no canal. Mas é uma dependência, porque eu falei para eles, eu dependo da energia elétrica, eu dependo do software, eu dependo do hardware, e eu dependo do peopleware, né? Ou seja, eu preciso interagir com todos esses elementos para dar uma aula remota, né? Então, assim, é o que tem para o momento. Não é o que eu gosto, mas não é mesmo. Adoro a tecnologia para me complementar, mas não como objeto, né? É totalmente diferenciado. E aí, reiniciei modem, liguei, desliguei, não teve jeito, gente, eu não sei o que houve. Aí, quando a minha filha saiu para trabalhar, ela viu um poste, viu um cara no poste, esses ônibus, esses caminhões de... Não é nem de luz, é de internet, então eu acho que eles estavam mexendo na rede. Porque ficou muito lento, mas ficou horrível, eu nunca tinha visto tão ruim assim. E aí te compromete, né? Porque você tem uma programação, depende disso, diferente na sala de aula. A sala de aula depende de mim, de eu chegar lá. Até se o data show quebrar, eu tenho plano B. No meu caso aqui, eu não tenho plano B. Então, então eu vou fazer o seguinte. Enquanto o Elias está reiniciando, eu vou apresentar aqui o que eu mandei para vocês hoje. Claro que faz falta a interação social, estar presente na... Claro. Todo mundo, mas eu vou dizer que para mim está muito mais fácil de se organizar assim desse jeito do que presencialmente. É? Nossa, eu tô muito mais organizado. Não sei se é coincidência, mas eu tô levando bem melhor assim. Interessante. Interessante que você conseguiu se adaptar, né? Conseguiu se adaptar.
Eu botei no modo leitura, ver se modo leitura é melhor. É melhor o modo leitura, gente? Tá bom essa forma de apresentação? Eu achei que ficou um pouco pequeno, mas só na segunda parte que tem coisa escrita, né? Talvez não dê para ler muito bem. Ficou ruim? Para mim ficou ruim, mas eu tenho um pouco de Tá. falta de vista. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou? Sim, prof. Sim. Melhorou? Não. A parte. Mas eu acho que a segunda folha ali, ela tá com a letra pequena também. Eu abro aqui. Eu acompanho daqui. Mas tá bom, eu acho. Melhorou? Ai, ficou top. Então vamos lá. Então, gente, estão vendo, né? Estamos. Então tá. Então, esse é um planisfério que tem um atlas, que tem na internet, que tem qualquer que você faz uma busca, que tem aqui as linhas, conforme as cores e a localização, né? Então, vocês estão observando que qualquer um que você escolher, você pode adaptar para uma latinha de ervilha, mas que tem que ter essa dimensão, né? Ela tem que ter 7,5 de diâmetro, né? 8 de largura, que é justamente 25 de circunferência no Equador e 8 centímetros de altura. Os 2 aviãozinhos para pintar e os materiais, né? Por que esse tamanho? Porque é o tamanho da A4. Você pode fazer com latas de leite maior e tal, mas você vai ter que ampliar, né? Você vai ter que trabalhar com folha 3 ou folhas maiores. E aí, a fita de acetato para fazer justamente a fitinha para colar o aviãozinho, um parafuso pequeno, cola, lápis de cor, canetas coloridas. O passo a passo, né? Pintar os fusos conforme a correspondência com os países. Você vai colar na latinha, fazer um furo, né? Que é o fundo da latinha, né? Para colocar o parafuso e as 2 fitas de acetato. Tu vai colar o aviãozinho, né? Colorir, porque ele vai ficar em movimento. Esse videozinho que eu mandei para vocês, que tem a história do fuso horário, bem didático, ele é antigo, mas ele é muito gostosinho, só tem que atualizar para os 4 fusos, tá? Aqui do Brasil, por cores, que tá bem visível, mas percebam que eu vou trabalhar aqui primeiro, mostrar para ele aqui embaixo a linha de mudança de data, Greenwich. Aqui explica os 4 fusos, né? E a referência também do nosso currículo base, ou seja, dá uma olhada como é que a matemática no 6º ano trabalha. Para poder, será que ele aprendeu grau lá aqui no 5º ano? Não, né? Porque eu preciso dessa ajuda do professor de matemática, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Professora, só um comentário. O Elias não está conseguindo, porque o computador dele está com problema, está muito lento e não está colaborando, né? Aí tem como ele apresentar semana que vem? Tem. Tá Até certo. para o Leandro, né? Mandar uma mensagem que ele apresentou hoje, apresentar sexta que vem. Se não apresentar, vai ficar sem estrelinha. Tá bom. Ô, professora. Oi. Só não sei onde é que eu consigo essa fita de acetato, que eu nem sei o que é, na verdade. Sabe garrafa PET? Garrafa PET, sei. Você pode cortar aqui, ó. Daquelas bem lisinhas. Uhum. Deixa eu interromper aqui.
Eu mandei para vocês o arquivo. Ó, se é transparência, aquela folha de transparência, você nunca apresentou o trabalho com transparência? Você é da geração atual ou da geração passada da transparência? Eu tô no meio delas, eu acho. Eu tô no meio. Custava uns R$20 a apresentação de trabalho. Aqui caiu aqui meu avião. Eu já não sou tão novo assim, mas eu também não tenho a idade do Clarino, né? Eu tô meio que no meio. Isso aqui é aquela fitinha da transparência, gente. Você também pode cortar. Te amo. Vai trabalhar já? Então vai com Deus. Que gato indo trabalhar. Então, gente, essa fitinha aqui, ó. Por que transparente? Para poder não atrapalhar, né? Embaixo, para poder ver. Tá? Ah, eu achei que essa fita era para colar. Não, o parafuso tá aqui, ó. Ele vai rotacionar, ó. Mas para que é isso? É para você calcular o fuso horário. Enquanto o aviãozinho pode ir para leste e para oeste. Ah. Se eu tô aqui e pego o aviãozinho para leste ou para oeste, que horas que ele vai chegar? É para contar as horas. Tá. Para contar as horas. Compreendeu? Compreendi. E aí eu prendo com um parafusinho, com a fitinha de acetato, transparência. Porque ela é mais durinha, tá vendo? Aham. Tem a garrafa PET também, que você pode cortar, passar, para ficar bem retinha. Eu dei uma dobradinha aqui, ó. Aham. Dei uma dobradinha aqui. Tá. É divertido. É para semana que vem? Eu acho que seria muito interessante. Eu não estou cobrando, sabe? Mas seria interessante vocês fazerem um exercício muito legal. Claro, pelo menos tentar fazer, né? É. Porque o meu da bolinha não deu muito certo. Aí eu acho muito divertido. Eu acho que seria interessante. Se vocês fizerem, vocês vão ganhar mais estrelinha. Então, por exemplo, ele sai, né? Ele vai sair lá de Dubai. Dubai está aqui. Que horas que ele vai chegar aqui no Rio de Janeiro ou aqui em Floripa? Então, são as atividades que a gente faz. Ou então, eu estou aqui em Floripa e vou para Portugal. Que horas que eu chego lá, considerando o horário de verão? É essa atividade que a gente vai fazer, tá? É que caiu o meu aviãozinho aqui que eu vou colar. Gostaram, gente, dessa atividade? Sim. É muito legal, né? Muito bacana. Foi fazer isso com os alunos deve ser muito legal, porque trabalho manual junto, né? Não fica você na cabeça e pensando. E aí você tem Greenwich e você tem aqui, ó, para mais e para menos. Os horários que aumenta a hora e que diminui. Eu adorei fazer isso aqui. Você vai ver essa atividade com latinha de refrigerante na internet. Tem vários professores que estão fazendo, mas eu não vi com o aviãozinho. Eu que botei aqui o aviãozinho. Fica mais fácil. A gente vai ter atividade de grau, minuto, segundo. Porque assim, olha... Aula que vem. Ah, tá. Porque para mim é o fim. O fim é esse. Por isso. Muito complicado. Te ensinaram da história do meio para frente. Aqui no meu cronograma, ó. Aqui no meu cronograma. A gente vai trabalhar o sistema de coordenadas. Explicar com mais detalhe, né? Na questão de coordenadas aqui no dia 13. Tá? Porque é justamente o que vocês precisam compreender. Coordenadas, eu dependo da coordenada para você entender o resto. Eu preciso que você entenda o nome das coisas, o porquê, o 360 graus, vocês já descobriram o porquê, né? Assistiram o meu vídeo? Eu explicando? Assiste lá, Júlia. Tá, eu vou ver.
A métrica pelo sol. Assiste lá. Porque aí você vai ter mais dúvida. Se você, eu não entendi isso aqui, professora. Tá? É o tempo e espaço, a métrica pelo sol. Porque a métrica pelo sol, para tu ver, pelo sol se conta o tempo, pelo sol se localiza, por causa do sistema de coordenadas que vem do sol. Por isso que é o nome da live, a métrica pelo sol, para medir tempo e espaço. Tá? Professora, tem algum trabalho já sobre o calendário maia, o jeito que eles contavam e organizavam? Não, sobre o calendário maia ainda não. Ainda não. Mas tem muita coisa bacana, muita coisa. Tem uma palestra que eu fiz. Nessa live eu falo, acho que dos indígenas. Eu falo de alguns dos povos, né? Então é interessante, a gente está sempre aberto, né, para o conhecimento, aberto para compreender como é que esses povos mediam o seu tempo, mediam o seu espaço, quais eram as referências. Até hoje eles medem, até hoje eles têm a referência da natureza para reger as suas vidas. Até hoje. Por isso que eu falo que chega os alunos indígenas, professora, mas o Cunhã explica que é o sol que faz o movimento. Eu falei assim, deixa quieto. Até hoje eles estão aí, eles estão plantando, colhendo, organizando a sua sociedade. Mas vai ser difícil as crianças eu explicar que a teoria é heliocêntrica. Eu falei assim, não tem problema, quando ele estiver maior, ele vai compreender. Então, são as cosmologias, né? Eu fui para Guatemala faz uns 2 anos, e é triste ver que os indígenas lá estão tudo virando evangélico e perdendo toda a cultura, sabe? Não... Isso é um problema. A morte da cultura, o cristão, ele entra e impõe a sua história e... Isso é um problema. Parece que eu sou anticristo, eu tô sempre falando mal dos cristãos, mas é que é realmente porque os caras tinham uma cultura valiosa e vai se perdendo tudo, né? Se a gente não resgatar isso, daqui a pouco não tem mais. É achar que a medicina com ervas, com cachimbo, é coisa do diabo, isso é a coisa mais complicada. Isso é matar a alma, né? Isso é matar a alma de uma cultura. Isso está sendo bem questionado. Porque você pode ter uma crença, mas sem matar a cultura. Respeitar, interagir, sabe? Respeitar isso. Aquele filme Pastor Pajé, parece que é esse, é bem interessante, que mostra que o pajé ele teve que se adequar para poder ser aceito, porque uma indígena não sabia se agradecia o médico pela alopatia, se agradecia o pastor ou se agradecia o pajé porque o filho foi curado. Por causa da influência, sabe? Então, isso, para mim, é um problema muito sério. Mas eles mesmos já sabem disso, né? Eles mesmos sabem dessa influência que como foi na Igreja Católica, né? Quando foi de 400 depois do nascimento de Cristo até 1700, praticamente era uma imposição, né? Da cultura religiosa dentro das comunidades indígenas. Quando chegar a hora do TCC, eu vou procurar a professora para a gente conversar. Vai ser um prazer, Tomás. Vai ser um prazer. Eu adoro matemática também, acho bem legal. Então... Não, e é fantástico quando você começa a fazer as comparações, como a gente fica feliz quando descobre alguma coisa interessante. Essa é a pesquisa, né? Gente, o que vocês acharam de hoje? Foi legal? Foi bem legal. Para mim foi, só que foi um aprendizado, né? Aprendizado. Essa é a intenção, você tem que aprender para ensinar. E quando você ensina, você continua aprendendo. Sim, isso é fato. Isso é fato. Lembra quando você vai fazer uma palestra, né, como você fez, você tem que ler, você tem que compreender, você tem que, né, estar aberto às perguntas para poder debater, né, dialogar. Para isso você tem que se apropriar dessa informação, né? E quando você se apropria da informação, você gera conhecimento, né? Conhecimento é inerente a nós. Eu não passo conhecimento, eu passo informação. Conhecimento é você que constrói em cima do que você já tem.
Então, essa é a pegada, né? Essa é a proposta do fazer professor, né? O professor, ele tem que provocar no estudante esse aprendizado, mas que ele possa descobrir por ele mesmo, que aí ele nunca mais vai esquecer. Aquele estudante passivo que fica ali só, né? Só escutando e tal, não interage, não procura. Daqui a 2 semanas acabou, não esqueci, não lembrou mais nada. E aí a prática. E aí vou aprender mais se eu fizesse exercícios com vocês aqui. Por isso que eu pedi do grupo escolherem fazer um exercício. Se não fizerem, a gente faz aqui, para você praticar isso com seus estudantes. Fechou? Fechou. Foi bom, Milena? Foi bom, João? Denis? Foi ótimo. Leandro não foi hoje, né? Que pena. Muito bom, muito bom. Legal, gente. A professora tem 10 estrelas com a gente. Ah! Isso é importantíssimo, gente. A avaliação de vocês, para mim, é o meu refazer. É o meu reinventar. Enquanto você não disser, professor, eu não aprendi, então eu não vou sossegar. Enquanto aquele caminho que eu estou trilhando está errado, eu tenho que refazer o caminho. Parece que é puxar saco, mas é que tem tanto professor meia boca que quando aparece um professor bom, a gente tem que falar, né? Porque... Obrigada! Tem aí que a gente fica ali e não acontece nada, sabe? Não se envolve. Pô, faz a diferença, né? Um professor na vida da... Aí o que você faz? Como é que eu quero ser? Como é que eu quero atuar? Se você percebendo, né, que esse professor está deixando a desejar, eu vou ser melhor. Porque a educação de uma sociedade depende de quem está ali conduzindo. Se está deixando a desejar, alguma coisa está errada. Então, você... É que às vezes ele até tem o conhecimento, tem o conteúdo, mas ele não sabe se relacionar. Não tem técnica. Não tem um lado humano. Não tem uma técnica, não se aprimorou, não buscou outra informação. Porque tem muitos professores universitários que não fizeram licenciatura, nem sequer sabem que existe uma legislação, nem sequer sabem de como isso vai afetar na sociedade. Porque ele não vai ser professor, principalmente os que estão ensinando para quem está fazendo licenciatura. Tem que ter licenciatura, tem que ter disciplina voltada para a educação. Tem que entender de neurociência, tem que entender de pedagogia, das teorias da educação. Porque senão ele não vai fazer direito. Isso acontece muito. Então, domínio de conhecimento, de teorias, é fácil. É só você estudar. Técnicas. Ser um bom professor tem que ter técnica. E também tem que ter um dom do relacionamento humano. Dom do quê? De saber lidar com as pessoas, né? Saber ouvir, saber receber a crítica e mudar o caminho. Também eu acho que a professora tem bastante isso, que é uma percepção das falhas que a gente tem, né, no curso, né? E buscar também fortalecer a gente, né? O que você já vê que é um problema na formação, né? Que é muito importante, porque a Denise colou ali no chat os dados da pesquisa, né? Que tem muitos professores de geografia que tem problema realmente com isso, né? É uma questão, acho que para todos nós, às vezes a maioria tem uma dificuldade, eu tenho também. Então é bem legal que a gente esteja trabalhando isso. Imagina você numa sala de aula com 30, 40 estudantes, sabe-se lá como é que ele aprende, sabe-se lá de onde que ele veio, sabe-se lá como é que é a constituição familiar, se tem apoio em casa para continuar estudando, se tem reforço, porque você precisa ter o reforço. Você só faz bem uma coisa quando você treina. Por que os melhores atletas estão disputando? Porque eles treinam. Eles estão treinando 6, 8 horas por dia. Será que eu treino estudando 6, 8 horas por dia? Entendeu, gente? Eu tenho que treinar. Se eu vou fazer um artigo científico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que eu escrevo? Como é que eu começo a preparar uma escrita científica? Eu tenho que treinar. Eu tenho que começar por algum lugar. Como é que eu boto as ideias? Né? Como é que eu concebo essas ideias? Tem um começo, meio e fim, mas como é que é esse começo, como é que é esse meio, como é que é esse fim? Eu tenho que treinar. Então, o professor tem que treinar, ele tem que treinar e continuar treinando. E continuar estudando. Continuar se atualizando.
é um terror para mim as ferramentas digitais, modelagem. Milena, você está de parabéns, porque eu não tenho saco. Porque você tem que sentar e ficar. Gente, para eu editar um vídeo, quantas horas que é? Corta daqui, corta dali, e não deu errado, volta. Botar o som na hora certa, né? O áudio na hora certa, combinar com a imagem. É um saco, meu marido adora isso, porque é a área dele, tá? Ele me ensinou, mas eu não gosto. Eu gosto de estar assim, ó. Eu gosto de estudar. Adoro estudar, entender, futucar. Aonde que ele aprendeu esse negócio? Enquanto eu não descobri o tal do 360 graus, gente, eu não sosseguei. Eu não acho... Vocês não acham isso na internet? Por que é 360 graus? Só um videozinho em inglês que eu achei, mas você não vê isso. Aí eu achei num livro de astronomia, aquele das miradas solares, que aí eu busquei no dicionário grego. Ou seja, eu fui em referências, porque eu não sosseguei enquanto não me... Nem livro de matemática tinha, gente. E, ô, professora, Fala. é legal falar do 360 graus, que eles tiraram isso, é uma lei natural, né? Que a Terra leva 360 dias, praticamente, é um pouquinho mais para dar a volta em torno do Sol, né? Por isso, porque a China já contava 365, mas para os sumérios era conveniente ter os 360, cada base 12. Sim, sim. Entendeu? Não, e aí você vê os calendários. Por que são 12 meses? Né? E aí você vê a correlação com os astros, que é a constelação, porque eu sou de peixes, porque em março é a constelação de peixes que está visível no céu. Aí tem o primeiro decanato, né? Primeiro os 10 dias, o segundo e o terceiro decanato, que vai passando as constelações. Isso nasceu aonde? Passado. Era astrologia e astronomia, eram juntas, não eram separadas, depois que separou. Claro. E então, os maias, eles contam 13 luas, né? Que são 364 dias, 13 luas no ano. Né? Então, percebeu? As referências, que é fantástico. Os astros que se tornam referência, e até hoje a gente usa o GPS, sistemas de coordenadas, latitude e longitude, originado de onde? Do passado, da observação do Sol, do movimento aparente do Sol, né? Lembrando sempre que a teoria geocêntrica nos ajuda a compreender esses fenômenos explicados na antiguidade. Então, por isso que eu nunca posso deixar de estudar, eu nunca posso deixar de sossegar. Gente, pergunta ao seu professor, pergunta à sua professora, por que é maré? Por que está assim? Qual é o fenômeno? Não sossega enquanto você não aprender. Perturba mesmo. Ai, deixa de ser chato. Não, eu preciso compreender isso. Você vai me cobrar depois, você vai aplicar uma prova, você vai aplicar uma avaliação. Eu sinto que na área assim, mais física exata, assim, da geografia, a gente até é possível esse debate, né? Mas se você vai para humanas e você fala que não sabe, é um grande estigma, né? Você tem dúvida, como você vai se posicionar, porque é até clichê, mas se você não falar exatamente sobre o viés, a luta de classes, as coisas, as pessoas, né? Parece que elas não conseguem explicar as coisas. Aí o que você faz? Professor, qual a leitura que você me recomenda para aprofundar esse conhecimento? Você vai ler para vir conversar. Porque como é que você vai conversar? Como é que ele vai te cobrar um debate se ele não te dá referência para você se posicionar? Mas, professor, você está se falando de uma coisa que não está no texto. Aonde que eu posso complementar? Não tem como. Não tem como. Ele vai te dar textos para você ler, mas você tem que ler. Eu não entendi esse texto. Vai conversar com ele. Eu não entendi isso que você colocou, professor. Pode repetir? Se ele usar uma outra referência, professor, você pode disponibilizar essa referência até para complementar, que eu achei muito interessante, mas o meu posicionamento vai de encontro a essa teoria, a essa afirmativa. Numa situação A, talvez funcione, mas na situação B, eu acho que não é bem assim. Isso é um debate científico. Se isso não acontecer, isso vira um debate dogmático. É aquele que fala,
Aquele que fala, é assim e pronto. Então, não é ciência, tá? Isso é dogma. Ciência não é isso. Ciência é até a página 10. Até a página 10. Vai ter a página 11, página 12, nem que seja para afirmar aquilo que eu fiz. Mas eu jamais posso fechar o meu livro. Meu livro nunca acaba. Um livro do cientista nunca se fecha. Você pode até concluir uma ideia, mas você já está com outra na cabeça. Por isso que nos TCC, dissertações, a gente trabalha com considerações finais. Numa tese, eu tenho que concluir, porque eu também lancei uma hipótese, eu afirmei essa hipótese ou não, os objetivos que eu tracei não foram suficientes para atender as hipóteses, ou a hipótese, e aí não deu certo o caminho que eu trilhei conforme a metodologia que eu defini. Então, as minhas conclusões foram que não deu certo. Vou ter que voltar para a prancheta. Ou deram certo. Aconteceu justamente conforme a minha hipótese. Então, uma tese realmente você tem que concluir. Numa dissertação, num TCC, dissertação nível de mestrado, tese de doutorado, TCC, monografia de graduação. Você pode considerar, porque você não deu profundidade àquele conteúdo. Então, por isso que eu falo, argumentos, se trabalha com argumentos. Agora, se você não lê, se você não fica só ali na interpretação do professor e da professora, você vai ficar limitado, limitada. Por isso que é necessário você para conversar, e o professor vai gostar muito disso, ele vai gostar muito que você tenha lido, que você tenha compreendido, que você não tenha compreendido determinada passagem, que você quer um debate sobre aquilo. Por mais que você não concorde. Isso é respeito. Isso é respeito de opinião. Não concordo, mas foi ele que disse, beleza, agora vou escrever um artigo e vou discordar, com base em fulano, ciclano, beltrano. Simples assim. Até por isso que tem os congressos, por isso que tem os encontros científicos, para se debater ideias. Quanto em quanto tempo você está debatendo aquilo, ainda não bateu o martelo? Mas aí quando dá certo, aí todo mundo começa a te referenciar. Olha, interessante isso aqui. Começa a te convidar para fazer palestra, para você falar. Percebeu, gente? É isso? Vamos finalizar por hoje? Obrigada. Querem falar alguma coisa? Denise? Não, acho que é isso. Acho que a galera resumiu bastante, né? Eu também sinto muita dificuldade com essas coisas de números, assim, me identifiquei muito com a Júlia. Tenho muita dificuldade em aprender e, consequentemente, em ensinar também, né? Mas acho que é isso que a professora falou, tem que correr atrás e aprender e utilizar de outros recursos para poder transmitir o conhecimento. Vocês têm uma oportunidade. Vai com Deus. Vai com Deus, cuidado, a mamãe vai carcar. Todo santo dia ela sai, gente. O que eu ia falando mesmo? Vocês estão tendo agora uma enxurrada de audiovisual. Tem muito audiovisual que você pode avaliar se está correto ou não. Se a pessoa está conseguindo explicar ou não. Tem as referências, tem os anais, tem os livros, tem muita coisa já disponível na internet, gente. Vocês são de uma geração, por isso que eu falo, geração da informação. Agora, como definir se é boa ou se não é? Pega uma aula de fração, pega uma aula de escala e vê se entende. Depois grava você dando aula e te vê o que falta. Hoje está fácil fazer isso, gente. Com o celular você consegue fazer, com essas ferramentas que estão aí disponíveis, com a universidade emprestando equipamento, dá para a gente fazer alguma coisa. Assiste até para você avaliar se está bom ou se não está. É assim que eu faço. Eu fico me assistindo, eu não devia ter falado aquilo, acho que eu tenho que melhorar, eu tenho que aprofundar mais. E é uma autocrítica mesmo, o tempo todo uma autocrítica. Tá bom? Fechou, então?
Valeu. Fechou. Fechou. Terça que vem, Boa semana aí para todo mundo. obrigada. Pra você Beijo também. grande, o dia tá lindo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Tchau, gente. Bom beijo, final de beijo. semana. Fechou. Valeu, pronto. Tchau, gente. Bom final É de tua semana. filha, Clarino? Tchau, Hã? tchau. É tua filha? Essa aí é tua filha? É, minha filha. Porra, papai. Cresce rápido. Tá grande já. Olha os isso cabelos aí. brancos ali, ó. É, Mas isso demais. é decano já, professor, é decano. Quando começar a namorar, quero ver. Vai ficar É careca. novinha ainda. Não, eu sei, mas o dia vai chegar a hora você vai ficar careca. Rosemi, lembra que eu falei que a disciplina tem que ser pré-requisito para né? Pra quê? Porque a sua disciplina tem que ser pré-requisito para as próximas. Porque ela não é, né? Ela está Não. perdida no meio do currículo. Ela é uma obrigatoriedade da licenciatura, mas ela não é pré-requisito para nenhuma. Ela precisa da Ela tem que ser. categoria, né? Ela tem que ser pré-requisito para o estágio de docência, pelo menos, né? Ela não é, Não, olha, interessante. Falar isso com a pelo Kalina. menos. Verdade. Tem que ser, porque senão. Esse é o meu último semestre, eu tô fazendo ela por último, porque ela não. Eu acho importante fazer isso. Eu já te falei isso, Fundamental. acho que umas 3 vezes. E um abraço para vocês. Valeu. Beijo, beijo, gente. Tudo de bom. Tchau. Beijo.